Muito bem, amigos telespectadores, amigas telespectadoras do programa Joaquim Alessi, caros internautas que nos acompanham pelas redes sociais, e a gente volta hoje aqui no Bloco de Saúde, à Clínica Uroproctor. Eu vou conversar com a doutora Tatiana Bovolini, sexóloga. A gente já entrevistou num bloco na semana anterior aqui, e hoje a gente veio tratar mais especificamente dessa questão psicológica do sexo. E não só de homem, de mulher também. Doutora Tatiana, primeiro, muito obrigado por me receber. Muito obrigado. Ótimo. Eu começaria nesse nosso bloco hoje perguntando o seguinte: quais são os principais tipos de problemas dos pacientes que a procuram? Olha, hoje o que eu vejo no consultório, né, para homens, a questão da ejaculação precoce, ou uma pseudo-ejaculação precoce, vamos assim chamar, porque o homem ele entende que ele é ejaculador precoce, antes dele ter um diagnóstico de ejaculação precoce. Então, ele mesmo já vem com o diagnóstico pronto. E para as mulheres, a falta de desejo, a baixa libido, vamos assim chamar. O que a gente pode classificar de ejaculação precoce? É o tempo? Como é que é isso? É o tempo de ejaculação, na verdade, né? Então, assim, tem pacientes, o ejaculador precoce mesmo, tem pacientes que, às vezes, ele olha a parceira e ele ejacula. Então, não tem penetração, ele não tem preliminar, ele não tem as brincadeiras, não tem nada. Ele olhou a parceira, ele está muito excitado, ele ejacula. Tem aquele cara que ele até consegue ter a penetração, mas ele tem, vamos colocar assim, 5 segundos de penetração. Então, se esses comportamentos durarem aí por mais de 6 meses, aí ele entra no ejaculador precoce. Porque o que eu percebo no consultório? Às vezes o paciente tem 1 dia, 2 dias que ele está cansado, ele está nervoso, e o sexo dá essa descarregada, né, física no corpo, ele dá esse relaxamento. Então, às vezes, o paciente está cansado, o paciente está estressado, de algumas rotinas que ele vem, aí ele tem lá uma penetração que durou 1 minuto. 1 minuto, 1 minuto e meio, falando bem em tempos hipotéticos, tá? Porque ninguém mede ali. Então, ele já vem no consultório com essa queixa: eu sou ejaculador precoce. Ele já vem se intitulando. Então, quando eu vou ver como é a rotina dele, ele não é. Ele tem que entender que todas aquelas questões diárias influenciam nele na hora do sexo. Se ele pega profissões estressantes, então ele pega ali um dia que foi atípico para ele e à noite ele vai querer ter uma prática sexual e ele ejacula mais rápido, obviamente é a consequência do seu dia, né? Consequência do que você vem vivendo ao longo do período aí. Doutora, você falou, vou te chamar de você, se me permite. Você falou do problema do homem e da mulher. Ao mesmo tempo que o homem reclama, na maioria das vezes, da ejaculação precoce, a mulher reclama da falta de libido, da falta de desejo, e às vezes também o que a gente vê muito é que a mulher tem um tempo diferente do homem. Então, um problema acaba acarretando no outro. Por exemplo, se o homem tem a ejaculação precoce, o que acontece? Ele não dá prazer para a mulher e ela passa a se desinteressar pelo sexo. Isso acontece muito, ou seja, a relação do casal tem que ser muito mais profunda do que só a penetração, esse negócio. Sabe o ponto-chave que eu vejo? Falta de diálogo. É falta do casal mesmo sentar e conversar sobre sexo. Eu entendo que essa prática, culturalmente, no Brasil, nós não temos. O Brasil é o país, no ranking mundial, que mais se faz sexo, a nível mundial, mas é o país que menos se trata sexo. Assim, existem pesquisas sobre isso, então? Sim, isso é cientificamente comprovado. É o país que mais se faz sexo, mas é o país que menos se trata de sexo. Assim, em lares, porque assim, é saudável o casal conversar: olha, não está legal para mim isso, vamos mudar aquilo, vamos colocar aquilo outro, tal. Um ponto que você falou que é bem importante colocar é assim: o homem dá prazer para a mulher. Na verdade, o homem ele veste essa camisa de que ele é obrigado a dar prazer para a mulher. E isso não existe. O prazer ele vai vir de uma relação mútua. Se a mulher não conhecer o próprio corpo dela com uma masturbação e conhecimento de corpo, como é que ela vai obrigar o parceiro a conhecer o corpo dela? Isso é muito social. Assim, a gente compra essas ideias, nós compramos essas ideias. Como que você fala assim: mas o homem ele tem que dar prazer para a mulher? E os homens vêm com essa obrigatoriedade no consultório. Eu tenho que... Não, você não tem nada. Vamos já tirar, vamos acalmar, porque você não tem nada de obrigatoriedade. A obrigatoriedade é mútua. Por isso que o diálogo do casal para sexo acaba tirando quase que 70%, 80% dos problemas. Tem uma técnica em terapia sexual que é a técnica básica de diálogo. Nessa técnica de diálogo,
a gente consegue resolver quase que metade das problemáticas sexuais. E desmistificando contextos que o casal vive que eles acham que é certo. Esse é um contexto que a gente desmistificou aqui, de o homem tem que dar prazer. Esse contexto é mítico, né? Ele não tem nada. Né? E outra coisa que eu estava pensando aqui, enquanto eu estava ouvindo sua resposta, é que também, lógico que a gente está falando da parte psíquica, né? Não estamos falando de psicologia, mas existem diferenças anatômicas e diferenças biológicas entre o homem e a mulher. Nessa conversa, você pode acabar adequando a necessidade de um e de outro. E é normal que a mulher tenha mais, demore mais, por exemplo, para chegar ao orgasmo, e o homem tem esse problema de ejaculação precoce. Isso é biológico ou é psicológico? Isso é misto. Para a mulher, por exemplo, a mulher que está com uma falta de libido, eu tenho que entender como está toda a classificação hormonal dessa mulher. Né? Porque a mulher é regida por hormônios, o corpo feminino é regido por hormônios. Então, se esses hormônios estão em desequilíbrio, ela também vai estar, uma possível diabetes ou qualquer outra doença também pode interferir em ressecamento vaginal. Óbvio, a mulher ressecada, a lubrificação da mulher é o prazer dela. Né? No homem, ele está excitado, ele fica ereto. A mulher está excitada, ela fica lubrificada. Se ela não fica lubrificada, automaticamente ela não está excitada. A penetração vai doer. O homem, muitas vezes, não repara. Se estiver usando o preservativo tem um pouco de lubrificação, então não repara. Né? E assim, passa para a mulher, ela não sente esse prazer. Porque às vezes ela não explorou o corpo dela antes como deveria. Para a mulher é muito melhor a preliminar, né, do que a penetração propriamente dita. Isso sim, não são todas as mulheres, não pode generalizar. Mas a grande maioria das mulheres, o legal do sexo é preliminar. A penetração ela é a cereja do bolo ali para a mulher. Agora, para algumas não. Algumas já sentem prazer mais na penetração. Por isso que é bacana ter esse diálogo, para conhecer como é esse corpo, né? Só que antes de ter o diálogo, a mulher tem que se conhecer. Como é que eu vou partir para um diálogo se ela não se conhece, não é? Aliás, eu estava até pensando nisso, quando a gente começou esse bloco de saúde, eu chamei de saúde do homem, mas eu estou vendo que aqui na Uroproctor, também vocês, e principalmente na tua área aqui, atendem o público feminino. Quer dizer, as mulheres que tiverem com alguma dificuldade, que tiverem com problema, podem procurar e com certeza vão ter o seu problema aí encaminhado muito bem, né? É porque, na verdade, assim, se o homem procura, automaticamente eu tenho que entender como é que está para essa parceira também. Né? A questão do sexo, não adianta nada eu tentar ver o lado do homem se às vezes o problema está ali com a mulher. Então eu tenho que chamar os dois. É legal fazer a consulta conjunto? Primeiro eu tenho que entender a demanda de cada um, né? E aí depois a gente parte para uma demanda de casal. O importante na terapia sexual, quando se tem um casal ou quando se tem um parceiro fixo, a terapia flui muito melhor, né? Ela dá muito mais resultados do que o homem sozinho, né? É igual a gente estava conversando nos bastidores, a questão de múltiplos parceiros e tal. O homem sozinho, se ele tem múltiplos parceiros aleatórios, ele não tem ninguém fixo, para eu tratar uma disfunção erétil nele, por exemplo, é muito mais difícil. Porque tem exercícios que eu vou precisar da parceira. E aí, como é que você vai chegar para uma parceira que é nova na tua vida, não é? Você não tem tanta intimidade para expor um exercício. Então, por isso que é bacana a questão da cumplicidade do casal. Olha, nós vamos ter muito assunto para tratar aqui nesses blocos. Infelizmente, hoje a gente tem que parar por aqui. Mas foi altamente esclarecedor e a gente vai se ver mais vezes. Obrigado pela entrevista. Eu que agradeço o convite. Doutora Tatiana Bovolini, sexóloga, conversou com você. E, como eu disse, a gente vai conversar mais sobre isso. Até o próximo bloco.